Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e nesse fim de semana a gente teve a penúltima etapa da Fórmula 3 lá no circuito de Zandvoort, na Holanda. Foi uma etapa muito bacana, o Caio foi muito regular, o nosso brasileiro. Acho que foi o melhor piloto ao longo de todo o fim de semana, baseado na questão de pontuação e regularidade que ele teve. E vocês já vão entender o porquê ele foi, na minha opinião, o melhor piloto do fim de semana na questão de regularidade, tá? Antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o sininho para não perder nada do que a gente vai falar por aqui, deixa o seu like. E eu queria lembrar que amanhã, feriado, eu ainda estou discutindo com os meus colegas qual vai ser o melhor horário, já que nós estamos no feriado, né, 7 de setembro. Amanhã a gente vai conversar tudo o que aconteceu sobre o GP da Holanda de Fórmula 1, vencido pelo Max Verstappen. Também vamos comentar tudo que está acontecendo no mercado de pilotos. Tem o Valtteri Bottas sendo anunciado na Alfa Romeo, isso deixando a vaga na Mercedes aberta provavelmente para o George Russell. Já surgiram boatos, são apenas boatos, de que o Nico Rosberg poderia voltar, mas até o momento é apenas especulação, não existe nada concreto, não existe nenhuma informação concreta, são apenas boatos que eu ouvi e a gente vai comentar tudo isso amanhã, certo? Bom, vamos falar da Fórmula 3 lá em Zandvoort, no qual o Caio foi muito bem, ele conseguiu a sexta colocação, que é uma posição muito boa, baseado no carro que ele tem, nos pilotos que estão à frente dele, nos pilotos que foram à frente dele, pelo menos no treino de classificação. E isso mostra o quanto que o Caio tem sido regular ao longo da temporada, né? Ele é um piloto que, embora não seja tão ousado assim, ele não vá para movimentos que nem, por exemplo, o que ele fez na Rouge na etapa passada. Raramente ele faz esse tipo de movimento. Ele é um piloto muito conservador, mas ao mesmo tempo muito guerreiro, né? E muito regular também. A gente vê ao longo das etapas da Fórmula 3 que o Caio realmente tenta se manter e se mantém realmente muito tempo na zona de pontuação. E nessa etapa, mais uma vez, foi o que aconteceu. Na Sprint Race número 1, ele larga na P7, baseado naquela inversão de grid que a gente tem nas categorias de Fórmula Júnior. O vencedor foi o Arthur Leclerc, o monegasco da Prema, o irmão do Charles Leclerc. Na P2 terminou o Logan Sargent, o americano da Charrus, e a P3 foi para o japonês Ayumu Iwasa da Hightech. O Caio acabou terminando na P5. O Jack Doohan, que é o principal candidato a tirar o título que está, entre aspas, na mão do Dennis Hauger, terminou na sexta colocação, enquanto o seu rival, o norueguês, terminou na sétima colocação. O Vitor Martins na oitava, Frederic West na nona posição e o David Schumacher na P14. Já na Sprint Race número 2, baseada na P5 que o Caio teve na corrida 1, ele largou da oitava colocação e viu o seu companheiro de equipe, Vitor Martins, fazer uma bela corrida, ainda mais que o Vitor Martins largou mais à frente, baseado na P8 na primeira corrida, e o francês da MP acabou vencendo a prova, vencendo a sua primeira etapa na Fórmula 3. O Clement Novalak da Trident terminou na segunda colocação e o Frederic West da ART acabou completando o pódio. O Caio foi muito bem, ele terminou na quarta colocação. Foi uma corrida muito interessante, porque a gente teve dois safety cars seguidos, né, com dois acidentes ali acontecendo, coisa que a gente queria ver na Fórmula 1, mas infelizmente não aconteceu. Aconteceu bastante nessa corrida número 2. E o Caio ele estava na sétima colocação quando esse segundo safety car, né, saiu. E logo em seguida ele conseguiu fazer boas ultrapassagens e terminou na quarta colocação. Eu fiquei assim impressionado, acho que foi uma das melhores relargadas que eu vi desse ano, assim, questão de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Indy, NASCAR, que são as categorias que eu acompanho. Acho que foi a melhor relargada que eu vi esse ano, foi a do Caio, nessa etapa que ele pula de P7 para P4. O David Schumacher termina na P5, o Arthur Leclerc P6, o Jack Doohan estava muito bem, estava inclusive terminando na frente do Hauger, mas aí ele acabou cometendo um erro e caiu bastante, terminou na 18ª colocação, e o Dennis Hauger também teve um problema e acabou não finalizando a prova. A sorte do Hauger é que o Doohan também não pontuou nessa etapa,
nessa prova, e vocês vão ver por que o Hauger teve muita sorte do Duhan acabar cometendo aquele erro e acabar não pontuando nessa prova. Isso tudo porque na feature race, né, na prova principal, na corrida 3 que nós temos ali no domingo, o próprio Dennis Hauger acabou vencendo a prova junto com o Clement Novalak e o Alexander Smoler, o russo da RT, completando o pódio. O Duhan acabou terminando na P4, o Caio na P5, o Frederic Vest P8, Leclerc P10 e o David Schumacher acabou tendo uma colisão com o Vitor Martins e acabou não terminando a prova. O Dennis Hauger ele teve muita sorte porque não só o seu principal rival não pontuou na segunda corrida, como ele ganhou a corrida, então a corrida 3. Então, mesmo que o Duhan acabasse pontuando na corrida 3, o Dennis Hauger ainda conseguiria ampliar a sua vantagem. Mesmo tendo pontos a menos na primeira corrida, eles acabaram ficando em pé de igualdade na pontuação na segunda, e o Dennis Hauger acabou 3 posições à frente do que o Duhan acabou terminando na corrida 3, então é uma vantagem muito importante que o Dennis Hauger abre, principalmente se a gente levar em conta que é a penúltima etapa do campeonato. Então o título parece nas mãos do norueguês da Prema. O Duhan ele precisa de um milagre para levar esse troféu. Ele precisaria, por exemplo, que o Hauger pelo menos não terminasse 2 das corridas, eu acho, ou pelo menos uma das corridas e vencer outra corrida e terminar na frente do Hauger as outras 2 na próxima etapa. Então, acho que o título já está na mão do Dennis Hauger. Seria muito improvável que a Prema não acabasse ficando com esse título de pilotos. O Caio, como eu falei para vocês, se vocês pararem para olhar, o Caio, ele além de fazer a P6 no treino classificatório, ele terminou 2 provas na 5ª colocação e uma prova na 4ª colocação. Embora não tenha tido pódio, ele conseguiu uma pontuação muito interessante. Ele conseguiu pontuar muito bem ao longo desse fim de semana e isso colocou ele como o segundo melhor novato da temporada. Ele está atrás, na questão dos novatos, do companheiro de equipe dele, do Vitor Martins, que, por exemplo, ganhou uma prova hoje. E isso não quer dizer que o Caio é menos piloto do que o Vitor Martins. Eu acredito que o Vitor Martins, até por ser mais velho, o francês, ele tá um pouco mais maduro do que o Caio. Mas o Caio, ao longo de todo o campeonato, foi muito bem e muito regular. Então, o próximo ano de Fórmula 3 do Caio, eu acho que tem tudo para ser muito bom. O fato é que, bom, pelo menos ele fica na frente de grandes nomes da categoria e grandes nomes do automobilismo, né, sobrenomes no caso, que são, por exemplo, o David Schumacher e o Arthur Leclerc, né, e, é a primeira temporada dele, o Leclerc vem como campeão da Fórmula 4 italiana, o Leclerc vem como vice-campeão da Fórmula 4 italiana, da Fórmula Regional italiana. O David Schumacher, filho do Ralf Schumacher, sobrinho do heptacampeão mundial, então o sobrenome Schumacher tem muito peso, e inclusive com um carro melhor do que o Caio, que a Trident é a vice-líder no campeonato de equipes. Então o Caio vem muito bem, muito regular, sendo o segundo melhor novato da temporada. Então a temporada do Caio é um negócio que a gente tem que bater palma. E não é à toa que o próprio Alan Prost falou que o Caio tem sim condições de ser campeão do mundo algum dia. Então eu acho que ele vai provando cada vez mais o porquê desse elogio de um tetracampeão mundial que nem é o Alan Prost, tá? A informação agora no final do vídeo é que a gente analisou, né, o calendário da Fórmula 3 e a gente disse aqui que a última etapa seria lá em Austin. A organização decidiu mudar e decidiu colocar no final desse mês lá no GP da Rússia, no Grande Prêmio de Sochi. Então a Fórmula 3 vai a Sochi e vai decidir o seu campeonato lá na Rússia. Então quero saber de vocês, quem que vocês acham que vai ser o campeão da Fórmula 3. Essa semana tem Fórmula 2 em Monza, a estreia do Enzo Fittipaldi e a nossa dupla brasileira com o Enzo e o Guilherme Samaia lá na Charrus, além do nosso Felipe Drogovic também lá na UNI Virtuose. Quero saber de vocês então quem que vocês acham que vai ser o campeão da Fórmula 3, se vocês acham que mais brasileiros vão entrar no ano que vem, o que vocês acharam da temporada do Caio, por exemplo, dessa etapa do Caio Collet também.
Então, comentários abertos para ouvir vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e pelo apoio de vocês todos os vídeos de automobilismo. E amanhã a gente volta com a nossa live analisando não só o GP da Holanda de Fórmula 1, mas também o mercado de pilotos. E aí, ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã, a gente vai acompanhando se a Mercedes vai anunciar o Russell, por exemplo, e a gente vai acompanhando essas vagas aí no mercado de pilotos, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até a próxima.